Olá! Começa agora mais uma edição do Pecuária e Prosa e hoje vamos mergulhar no universo da dieta carnívora com uma nutricionista especialista na área para entender um pouco sobre como a carne pode transformar resultados. Letícia Moreira, é um prazer ter você finalmente aqui com a gente. Eu que agradeço, fico muito feliz, de estar sempre aqui conversando com vocês. Muito obrigada pelo convite. Letícia, já vamos começar falando um pouquinho desse seu interesse por essas áreas aí mais diferentonas da nutrição, né? Você me contou aqui antes da gente começar que você veio do mundo da pecuária, né? Isso Sim. Teve a ver um pouquinho? Influenciou aí no caminho? Bom, acho que não teve uma influência direta no que eu faço hoje, não. Mas eu vim aí do rural, né? Na verdade, eu nasci na zona rural e continuo na zona rural desde sempre, né? E sempre ali na fazenda, era uma fazenda de leite e café. Então, né, sempre junto ali com o leite, todos os dias, 5 horas da manhã, né, subir no morro para pegar café com meu pai. Então, eu vivi isso muito na prática, né, a gente pequenininho brincava. Eu tenho fotos até que eu tô no coxo do gado ali, né, onde coloca os sais minerais. Então, assim, o meu mundo veio do agro, né, da agropecuária, desde o meu avô, né, meu avô tinha fazendas de leite, café ali no sul de Minas. Já está no sangue. Já está no sangue, e assim, né, meu pai administrava uma dessas fazendas, então eu nasci, né, e cresci nesse mundo da pecuária e do agro também, no geral, por causa do café, né, e eu só saí mesmo da roça quando eu fui para estudar na faculdade, e aí eu morei na cidade, mas aí depois que eu me formei, eu continuei morando, já voltei, eu já não costumo mais, né, a ficar nas cidades, e hoje eu moro numa chácara, não tenho nenhum bicho, nada, só crio 3 galinhas para ter meus ovinhos ali. Perfeita! Mas assim, né, sempre com esse contato com gado, né, então quando alguém convida para ir na fazenda, eu adoro, né, aquelas fazendonas. Um divertimento. Aí eu falo que quem não pisou na bosta da vaca não pode dar pitaco, porque a gente sabe, né, das grandes dificuldades que hoje todo mundo tem, né, com o ambiente, né, então chove, pedra, é seca, e eu vivi muito isso com meu pai, né, eu via toda aquela situação. Hoje eu tô mais dentro aí da agropecuária, mas eu vivi aquilo ali. Conseguiu se inserir com consciência, né? Sim, então eu entendo muito do que muita gente passa, né? E essa minha paixão hoje pela carne, ela se deu por um acidente de percurso, porque eu já sou formada em nutrição tem 20 anos. Então não comecei ontem, né? Eu já comecei há muitos e muitos anos na área clínica. E eu cheguei num ponto que eu fiquei muito obesa e eu me vi numa situação que eu precisava fazer alguma mudança na minha alimentação. Eu via que mesmo dentro das diretrizes nutricionais, eu não estava conseguindo ter o resultado que eu queria. Isso, né? Foi em que ano, mais ou menos? Isso tem 10 anos. 10 anos. 10 anos, mais ou menos, né? Que foi mais ou menos na época que a minha filha nasceu. Uhum. E aí eu comecei a perceber que tinha algo errado com a minha saúde, porque eu comecei a desenvolver algumas doenças, né? Então eu já estava ali na pré-diabetes, eu estava, né, muito obesa, estava com todas as taxas, né, sanguíneas todas ruins, e teoricamente eu fazia tudo que é certo. Você era formada naquilo, exatamente. Estava colocando em prática e começou a pensar, agora o que eu faço? O que eu faço? E aí foi quando, nesse período, eu abandonei a área de nutrição, e aí eu fui trabalhar numa área administrativa que não tinha absolutamente nada a ver com a parte de nutrição. E aí nesse momento que eu conheci dietas de baixo carboidrato pela minha chefe, que é de uma área totalmente diferente também. Ela falou assim, tá surgindo aí dieta low carb, por que você não estuda sobre isso? Você é nutricionista? Na época, assim como todos os nutricionistas hoje, que ainda não conhecem a estratégia, eu também fui contra. Então, até às vezes o pessoal pergunta, o que você acha dos nutricionistas que falam mal, né, da estratégia de baixo carboidrato, cetogênica, carne? Eu falo assim,
eu acredito que são processos de aprendizagem, né? Eu também precisei passar por esse processo. Mas eu comecei a perceber que essa minha chefe, ela começou a ter um emagrecimento muito efetivo, fazendo uma dieta com mais proteína e gordura. E eu comecei, né, diante ali da minha curiosidade, eu comecei a colocar em prática e comecei a estudar paralelo a isso. Como eu já tinha todo o conhecimento da área nutricional, aquilo foi fazendo foi fazendo sentido para mim. E foi aí que eu perdi peso. No primeiro momento eu perdi 20 quilos em 4 meses. Foi muito rápido, né? E aí volta aquela coisa da fazenda, de comer comida de verdade, de ter sempre carne, leite, né? O pomar, as verduras. Então, eu acho que juntando todo o meu conhecimento, a minha vivência, digamos assim, da infância, e depois o meu conhecimento de nutrição, e colocando em prática o que muitas vezes fazia na roça, né? Que é a comida, a carne na banha de porco. E aí... Que é uma delícia. Que é uma delícia e que é super saudável. Então, esses mitos começaram, então, a ser quebrados para mim, né? Então, eu acho que essa junção dessa vivência e mais conhecimento e colocar em prática o que realmente aconteceu comigo, eu acho que foi o que me trouxe até aqui. Mas tudo foi num acidente de percurso. Que acabou dando muito certo. Que acabou dando muito certo. Eu não planejei nada disso. E como no início, foi há 10 anos atrás, tinha pouquíssimos nutricionistas, que hoje já tem pouco. Na minha época, então, 10 anos atrás, tinha pouquíssimos nutricionistas que falavam de dieta low carb, né? E aí eu comecei a trabalhar as redes sociais e tal, e explodiu. E aí é o que chegou até hoje, né? E comecei a estudar também, Leandra, sobre a questão do esporte. Eu ia entrar justamente nisso, porque hoje você acabou entrando nesse mundo e atua, inclusive, com o Alessandro Medeiros, né? Sim. Que é aí o único Ultraman que segue a dieta carnívora no mundo, né? Inclusive, em 2024, ganhou aí a competição. Como que foi que você conheceu ele? Explica pra gente, ele já era adepto a essa dieta? Como é que funciona esse processo? Bom, então, eu comecei a trabalhar as minhas redes sociais, né, com uma dieta de baixo carboidrato, mas era focado para o emagrecimento. Certo. Só que na minha cidade tinha um ultramaratonista que a gente ajudava ele, porque ele era, né, mais pobre, mais humilde, e eu falei, vou atender você. E ali surgiu, então, também um pequeno laboratório para mim, porque o que eu tinha aprendido de nutrição esportiva é que o atleta precisava de quantidades absurdas de carboidrato. Porque é um pico mais alto de energia, Sim, né? porque o que se tem de diretriz é que o atleta precisa de carboidrato para poder fazer, né, principalmente provas de ultras distâncias. E eu falei, gente, será que eu posso aplicar uma dieta de baixo carboidrato para um atleta? E foi aí que eu mergulhei ainda mais nos estudos. E estudos fora do Brasil a gente não encontra, hoje encontra por causa da gente, né? Mas assim, na época, eu tive que buscar muito conhecimento fora do que a gente tem aqui no Brasil. E aí eu também comecei a trabalhar bastante as redes sociais. E aí nessa época, o Medeiros, que não mora no Brasil, ele é brasileiro, mas ele mora nos Estados Unidos, certo. Ele também já estava começando a buscar sobre uma dieta menos inflamatória, porque ele estava se sentindo, né, com uma barriguinha, inflamado, então ele também já estava buscando, e com essa busca dele, ele encontrou o meu trabalho aqui no Brasil. Ah, ele que te encontrou? Ele que me encontrou, legal. Ele, assim, encontrou e ele mandou uma mensagem, né, explicando o que ele fazia. Então, assim, eu trabalhava com ultramaratonista. De repente, chegou um Ultraman, que o Ultraman é diferente do ultramaratonista, porque o Ultraman, além de correr como ultramaratonista, ele nada e pedala ultradistância. Eu falei, olha, isso daqui caiu na minha mão. É um desafio gigantesco. É um desafio gigantesco, porque se com o ultramaratonista eu já tenho um desafio, com o Ultraman eu tenho um desafio ainda maior. E nesse momento, então, assim, meu olhinho fez brilhou e falei assim, agora é a hora de colocar em prática aquilo que eu já vinha estudando. E ele aceitou aquilo de uma forma muito fácil, né? Só que num primeiro momento, ele não fez a carnívora.
Ele veio de uma dieta low carb, então a gente reduziu um pouco os carboidratos. Até para o corpo poder se adaptar, né? Na verdade, assim, a dieta carnívora, ela foi vindo, né, aos poucos, porque eu também estava estudando sobre a dieta carnívora. Eu estava estudando sobre low carb, eu estava estudando muito, mas a carnívora eu estava ali estudando de pouquinho. Então ele começou com low carb, cetogênica, e aí ele ia fazer o Mundial de Ultraman também na época. E ele fala assim: Letícia, eu tô com um pouquinho de dificuldade de perder peso. Eu falei: então, sabe a dieta carnívora que eu tô estudando? Vamos colocar em prática? Vamos fazer 15 dias. E aí ele começou a fazer a carnívora por 15 dias, ele apaixonou na estratégia, só que tem um ponto. O atleta que está fazendo essa mudança, essa transição, ele leva um pouco de tempo e ele perde um pouco a performance. Então isso é super normal de acontecer. Adaptação. Só que ele estava indo para o Mundial, então não tinha como perder performance no momento próximo do Mundial. Então a gente voltou para a estratégia cetogênica, com carnes, mas também com alguns outros vegetais. Ele volta para a cetogênica, mas aquilo ali ficou na cabeça dele. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia. A pandemia, para algumas pessoas, foi o caos, mas para a gente foi um momento fantástico para ele se adaptar. E aí veio a pandemia, todas as provas foram canceladas. Aí ele falou assim: Lê, agora acho que está na hora da gente voltar para carnívoro, porque eu acho que agora não tem prova, vamos desafiar. E aí a gente fez uma estratégia para ele fazer 10 meias maratonas seguidas, uma atrás da outra. Certo. E ele ficou muito bem. Na verdade, a primeira estratégia era 7 dias. Só que ele se sentiu tão bem que ele aumentou para mais 3 dias. Ele só não ficou mais porque o treinador dele falou assim: não, se você fazer várias meias maratonas uma seguida da outra, você pode lesionar, é um problema. Aí ele cessou. Só que ali a gente veio, então, trabalhando tudo isso. Então, além da gente pensar na performance, a gente trouxe isso para a ciência. Então, vamos começar a coletar esses dados. E aí, desses dados, a gente vai começar a ver se você vai melhorar, se não vai, fazer exames e tudo mais. Aí, continuando a pandemia, ele, para comemorar os 50 anos dele, ele fez 160 quilômetros. Nossa só Senhora. consumindo carne, né? E saiu muito bem. Beleza, então vamos continuar. A primeira prova que ele fez mesmo, que foi valendo, né, que foi depois da pandemia, foi a mesma distância que ele percorreu, 160 quilômetros, no mesmo lugar, em Key West, mas aí já era uma prova. E aí nessa prova ele ficou em 7º lugar. E aí, assim, a gente começou a perceber que realmente está dando resultado. A segunda foi o Ultraman Brasil, que teve no Brasil em 2021, ele ficou em 5º lugar. E ali a gente está desenvolvendo aí projetos, né, de estudos, e ali só foi crescendo. E ele começou então a pegar vários pódios, com as ultramaratonas que ele fez, a maior parte, ou primeiro, segundo ou terceiro lugar. E ali foi indo, né? E chegou até hoje que ele se tornou, então, campeão na faixa etária dele do Ultraman do Mundial. Então, ele é campeão mundial de Ultraman. E talvez a Letícia lá de trás nem imaginaria que isso era possível, né? E eu quero entender um pouquinho sobre o funcionamento disso tudo no corpo humano. E a gente vai deixar isso para o próximo episódio. Letícia, muito obrigada por participar do Pecuária e Prosa. Eu que agradeço. Uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada. Entender os impactos da dieta carnívora na performance esportiva e no emagrecimento foi revelador. E se você ficou curioso para saber mais sobre esse estilo de vida e como ele se conecta com a pecuária de qualidade, continue ligado no Pecuária e Prosa. Nos vemos na próxima edição.